Recebo pelas redes sociais várias perguntas, vários questionamentos. O que você acha dos cânticos de torcedores do Fluminense chamando o Flamengo de time assassino, algo do gênero, no Fla-Flu da noite de quarta-feira, numa óbvia referência ao incêndio que matou 10 adolescentes da base do Flamengo do Ninho do Urubu há quase um ano? Bem, deplorável, né? Deplorável, como também foram deploráveis os cânticos de torcedores do Flamengo zombando do sério problema de saúde que teve Ricardo Gomes quando era técnico do Vasco, né? Aconteceu em pleno jogo Vasco-Flamengo do Engenhão, né? Ele teve um AVC. Ricardo é um dos caras mais bacanas desse meio do futebol. Excelente profissional, excelente pessoa. E aquilo foi tão abjeto quanto esses gritos da quarta-feira. Abjeto também como os gritos de torcedores do Flamengo zombando da morte de Denner, quando esse defendia o Vasco da Gama, em 1994, e morreu num acidente de automóvel no Rio de Janeiro. Também abjeto como os gritos de torcedores de outros times zombando dos rubro-negros que caíram da arquibancada do Maracanã em 92, na final do Brasileiro entre Flamengo e Botafogo, né? Houve mortes ali. O ser humano consegue ser deplorável, deprimente, vil, pequeno, abjeto. O Biltre é assim. E o Biltre não escolhe camisa. Há Biltres em todas as torcidas, em qualquer uma delas. Rubro-negros, vascaínos, botafoguenses, tricolores e também, obviamente, nas torcidas dos times de outros estados. Essas reações, elas são apenas um retrato de nossa sociedade cada vez mais decadente, com respeito mínimo pelo sentimento, pela vida das pessoas. Tudo isso é nojento. Uma atitude cretina de torcedores do Fluminense não pode ser justificada pela atitude cretina de rubro-negros no passado, que também não pode ser justificada pela atitude cretina de torcedores do Vasco, do Botafogo, do próprio Fluminense, antes das manifestações de torcedores do Flamengo zombando de um AVC, de uma morte. Ou seja, é tudo isso muito nojento. Mas é apenas o futebol reproduzindo, por intermédio desses biltres, o que é a nossa sociedade hoje. Infestada deles. Os biltres estão em toda parte. Cretinos. Gente que não merece um átomo de nossa atenção. Sobre os meninos do Ninho, os garotos do Ninho, um ano vai se completar agora em 8 de fevereiro daquela tragédia. Eu posso falar de cadeira sobre isso porque todo santo mês eu lembro nas redes sociais e nos meus espaços na mídia. Mais um mês se passou, não houve acordo entre o Flamengo e as famílias e até agora não houve justiça. E pouca gente clama por justiça, hein? Afinal, teve culpado aquilo lá? Quem foi o culpado? Cadê a investigação? Não tem nenhum resultado? Quando a gente vai saber o resultado dessa investigação? Isso está meio esquecido, mas nós estamos lembrando e cobrando também, inclusive do Flamengo, que explique a sua postura, a sua situação. Agora, não basta só pagar as famílias, como dizem muitos biltres por aí, usando essa tragédia para tripudiar de forma clubista contra torcedores do Flamengo. Isso também é nojento demais, né? Pagar as famílias naquilo que for acordado, e tem que haver um acordo, evidentemente, óbvio, né? E também justiça. Tem culpado? Tem responsável aquilo? Quem foi o culpado? Cadê as autoridades? Por que até agora essa investigação não teve uma conclusão? Sobre isso, no meu blog no All Sport eu vou publicar uma série de entrevistas. Fica atento, nos próximos dias, vai valer a pena acompanhar. Um ano vai completar da morte dos garotos do Ninho, no dia 8 de fevereiro. E tem gente que acha divertido provocar o torcedor rival, lembrando daquela tragédia, a pior talvez de toda a história do futebol brasileiro. O Biltre não escolhe camisa. O cretino, o Biltre, ele está em todas as torcidas. Na sua, na minha, do seu lado na arquibancada. Infelizmente é assim. Está também no metrô, no ônibus, no trânsito, na rua, no banco, na fila, perto de você. Às vezes você nem está percebendo, mas tem sempre um Biltre por perto, um babaca capaz de agir dessa maneira. Saudações.